Olá, vamos para a nossa segunda aula sobre triângulo retângulo. Relação entre seno, cosseno e tangente de um ângulo agudo. Uma importante relação entre seno, o cosseno e a tangente de um ângulo agudo é o enunciado do teorema a seguir. Dado um ângulo agudo de medida alfa, tem-se a tangente de alfa é igual ao seno de alfa dividido pelo cosseno de alfa. Vamos lembrar mais um pouquinho sobre as relações trigonométricas no triângulo retângulo da aula passada. Então, vamos lembrar, um triângulo ele é retângulo porque ele tem um ângulo de 90 graus, possui um lado maior, conhecido como hipotenusa, e dois outros lados chamados de catetos. Mas quando a gente fala sobre um determinado ângulo, dependente do ângulo, no caso desse ângulo aqui, nós temos quem? O ângulo alfa. Em relação a esse ângulo alfa, nós temos o cateto oposto, que é o lado AB, e o cateto adjacente a ele, que é o lado AC. A hipotenusa ela não muda. E se o ângulo fosse aqui, vamos chamar bem aqui de ângulo beta, no ponto B, quem seria o seu cateto oposto? O lado AC e o seu adjacente, o lado AB. Então, lembrando das relações entre seno, cosseno e tangente. O seno de um ângulo é igual ao seu cateto oposto sobre a hipotenusa. Já o cosseno é o adjacente sobre a hipotenusa. E a tangente é o cateto oposto sobre o cateto adjacente. Relação entre seno, cosseno e tangente de um ângulo agudo. Vamos lá. Vamos lembrar bem aqui, o que é o seno de alfa? O seno de alfa é o cateto oposto, que eu chamo de CO, sobre a hipotenusa, que eu vou chamar de H. Então, em relação a esse alfa aqui, quem é seu cateto oposto? É B. Quem é a hipotenusa? É o seu maior lado, que é A. E o cosseno de alfa? O cosseno de alfa vai ser quem? É o cateto adjacente sobre a hipotenusa. E quem é o cateto adjacente? O lado que está adjacente a ele, ó, é C. E a hipotenusa, que é A. E a tangente? Vamos lembrar também da tangente. A tangente do ângulo alfa é igual ao cateto oposto sobre o cateto adjacente. Então, quem é o cateto oposto ao ângulo alfa? B. Quem é o cateto adjacente? C. Bem, mas o que é que tem a ver seno, cosseno e tangente, a relação entre eles? Bem, quando a gente trabalha simplificação de fração, a gente divide o numerador e o denominador, não é isso? Pelo mesmo valor. Porque nós sabemos que quando é pelo mesmo valor, o resultado não vai se alterar. Então, no caso aqui, nós vamos dividir tanto o B, que é o cateto oposto, como o C, que é o cateto adjacente, pela hipotenusa. Vamos lá? Que é A. Então, dividindo os dois por A. Eu vou ter quem? B, que divide A, dividido por C, que divide A. Quem é B sobre A? B sobre A é seno de alfa. Quem é C sobre A? C sobre A é o cosseno de alfa. Então, eu posso dizer também que a tangente de alfa é B sobre A, ou a tangente de alfa é o cosseno de alfa dividido, desculpa, gente, é o seno de alfa dividido pelo cosseno de alfa. Vamos analisar? Olha aí. O seno de alfa é o cateto oposto sobre a hipotenusa, que é B sobre A. Olha aqui. Cosseno de alfa é o adjacente sobre a hipotenusa, que é C sobre A. Tangente de alfa é o oposto sobre a adjacente, que é B sobre A. Ou seja, a tangente de alfa é o seno dividido pelo cosseno. Observe, o B sobre A do seno, o C sobre A do seno. Se eu tiro A, sobra quem? B sobre C, que é o mesmo que a tangente. Exemplo, sendo o seno de alfa igual a 3/5 ou 0,6 e o cosseno de alfa igual a 4/5 ou 0,8, determine a tangente de alfa. Então, eu posso trabalhar com os dois, ou com fração ou com decimal. A tangente de alfa, vamos lá. Eu sei que é quem? É o seno de alfa sobre o cosseno de alfa. Então, basta usar. Vamos usar a primeira fração? Quem é o seno de alfa? O seno de alfa é 3 sobre 5. E o cosseno é 4 sobre 5.
Observe que os denominadores das duas frações são iguais. Então, eu já posso eliminar. Sobrou quem? Quem é a tangente de alfa? É 3/4. Ou eu posso fazer em decimal. Quem é que vai ser em decimal? Quem é o seno de alfa? 0,6. Quem é o cosseno de alfa? 0,8. 0,6 dividido para 0,8 é 0,75. Ok? Tanto faz ser em fração ou em decimal. Tá? Olha aí. Seno e cosseno de ângulos complementares. Queremos demonstrar que o seno de um ângulo é igual ao cosseno do seu complementar. Eu tenho o seno de um ângulo e eu vou dizer que ele é igual ao cosseno de seu complementar. Olha a fórmula. O seno de θ, o ângulo θ, é igual ao cosseno de 90 graus menos o ângulo θ. Vamos ver? Vamos começar com o triângulo retângulo. Observe como os ângulos agudos são complementares, ou seja, somam 90. Por quê? Vamos lembrar. A soma dos ângulos retângulos, a soma dos ângulos internos de um triângulo é igual a quanto? A 180 graus. E eu já tenho um ângulo de 90 graus aqui, porque se ele é retângulo, ele tem um ângulo de 90 graus. Então, se ele tem 90 graus aqui, o que sobrou para os outros dois? Outros 90 graus. Então, vamos analisar. Então, ele quer dizer o quê? Que o seno do ângulo θ é igual ao cosseno do ângulo de 90 graus menos o θ. Quem ficaria aqui? Eu sei que esse ângulo mais esses dois tem que dar 180 graus. Então, ó, θ mais 90 menos o θ mais os outros 90 aqui do retângulo tem que ser igual a quanto? 180. Aqui, ó, θ menos θ vai embora. Sobra quem? 90 mais 90. E 90 mais 90 é igual a quanto? 180. Veja como o seno de um ângulo agudo. Nós temos aqui um ângulo, é um triângulo retângulo. Nós temos um lado que chamamos de L, né? O H que chamamos de hipotenusa, o ângulo reto, o ângulo θ e o ângulo 90 menos o θ. Como é que vai ficar? Quem é o seno desse θ? O seno do θ é o cateto oposto sobre a hipotenusa, não é isso? Quem é o cateto oposto do ângulo θ? É o Lzinho de lado. Então, é L sobre H, de hipotenusa. E o cosseno desse mesmo triângulo? Vamos olhar. Quem é o cosseno? Vamos lembrar? É o cateto adjacente sobre a hipotenusa. Quem é o cateto adjacente, né? A esse ângulo aqui, ó. Nós estamos falando agora do 90 menos o θ. É o L sobre a hipotenusa, que é H. Olha aí. O seno do ângulo θ é igual ao cosseno do seu complementar. E quem é o seu complementar? 90 menos θ. Se eu tenho θ, quem é que vai ser esse outro ângulo? É 90 graus menos o θ. Ambas as funções seno de θ e cosseno de 90 graus menos θ resultam exatamente na mesma razão entre os lados de um triângulo retângulo. Em outras palavras, o seno de um ângulo é igual ao cosseno do seu complementar. Exemplo. Um avião decola de um ponto B sobre a inclinação de um ângulo de 15 graus com a horizontal. A 2 km de B, encontra-se a projeção vertical de C do ponto mais alto D de uma serra de altura 600 metros, conforme a figura a seguir. Quais são os dados que nós temos? Que o cosseno de 15 graus é igual a 0,97 e que o seno de 15 graus é igual a 0,26 e a tangente de 15 graus é igual a 0,27. Ele pergunta, é correto afirmar que A, não haverá colisão do avião com a serra, ou seja, ele vai subir muito mais do que a serra. B, haverá colisão com a serra antes do avião alcançar 540 metros de altura. C, haverá colisão com a serra em D. D, se o avião decolar 220 metros antes de B,
mantendo a mesma inclinação, não haverá colisão do avião contra a serra. Vamos analisar a questão. Na primeira observação dessa questão, se a gente prolongar essa linha, nós percebemos o quê? Que o avião vai bater sim nessa serra. Só que nós não sabemos qual vai ser essa altura. Nós só conhecemos que a altura de CAD são 600 metros. Vou chamar esse ponto aqui de A, o ponto da colisão. Então, esse ponto a gente não conhece, que é o ponto de AC. Então, vou chamar de X. Qual é a outra informação que nós temos? Já que a altura de CAD está em metros, então a distância de BAC, que nós sabemos que é 2.000 km, aliás, 2 quilômetros, nós vamos deixá-la em metros também, ou seja, 2.000 metros. Então, quais são as informações que eu tenho em relação a esse ângulo de 15 graus? Eu tenho o cateto oposto e eu tenho o cateto adjacente. Quem é que usa o oposto e o adjacente? Com certeza é a tangente. Ou seja, a tangente de 15 graus é igual ao cateto oposto sobre o adjacente. Quem é a tangente de 15 graus? É 0,27. Ok? Quem é o cateto oposto? O cateto oposto é x e o cateto adjacente é 2.000. Então, fazendo aqui meios pelos extremos, nós temos 1 vezes x, que é igual a 0,27 vezes, botar assim, vezes 200. Aliás, 2.000. Então, quem é que vai ser essa altura de AC? É 0,27 vezes 2.000, que dá 540 metros. Ou seja, o avião ele vai bater, né, quando ele atingir 540 metros. Vamos ver? Olha aí. Lembrando que a tangente é o cateto oposto, de acordo com a questão, haverá colisão com a serra antes do avião alcançar 540 metros de altura, ou seja, a resposta é B. E bons estudos!